movimento Abril Verde tem o objetivo de conscientizar empregadores, empregados e a população sobre medidas de segurança do trabalho e também para evitar doenças relacionadas ao trabalho. E para entender melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Patrick Merizio. Obrigada por conversar conosco, procurador. Boa tarde, é um prazer grande estar aqui e poder auxiliar com informações para fins de um meio ambiente do trabalho saudável e seguro. Bom, segundo a Previdência Social, no período de 2011 a 2022, foram notificados 7,5 milhões de acidentes de trabalho e também problemas relacionados à saúde no ambiente de trabalho. Procurador, quais são as medidas que precisam ser tomadas para a prevenção de acidentes e também de doenças laborais? As mais importantes são as chamadas medidas coletivas, mas nós também podemos ter uso de medidas individuais. Essas medidas vão variar de acordo com o ambiente de trabalho. Por exemplo, num ambiente em que há ruído, eu falo do ruído porque é um dos fatores que mais gera doença, que gera a chamada perda auditiva induzida ao ruído, uma medida coletiva é aquela, por exemplo, em que você isola ou elimina o ruído. Você consegue, por exemplo, colocar uma proteção numa máquina, uma proteção acústica no ambiente que elimina o ruído. Essa é a proteção coletiva. Quando a proteção coletiva não consegue, mesmo com todos os esforços, ser satisfatória, aí nós vamos ter os chamados equipamentos individuais de proteção. Aí esses equipamentos, como são os protetores auditivos e outros, vão entrar para auxiliar na proteção. E é muito importante também a organização do trabalho, porque todo dano, muitas das vezes, depende do tempo de exposição. Então, você tem que ter uma jornada de trabalho devidamente equilibrada, os descansos, tudo tem que ser bem organizado no trabalho para que a pessoa não fique exposta a um perigo excessivo, porque o excesso de trabalho, a sobrecarga de trabalho é um dos principais fatores que gera tanto acidente quanto doença. Procurador, e quais são as principais irregularidades, que são observadas nessas denúncias relacionadas aí a questões de saúde, de acidente de trabalho? Olha, as principais denúncias, elas têm, primeiro, uma variação. Então, eu não vou dar uma ordem exata de qual é a primeira, segunda ou terceira, porque varia de ano para ano, às vezes até de mês para mês. Mas as principais são, por exemplo, atualmente tem crescido e ficado cada vez mais forte as condições sanitárias e de conforto no local de trabalho. Então, as instalações sanitárias e agora também essa questão do calor excessivo, então pessoas que trabalham em áreas externas ou em empresas que não têm uma boa climatização, então isso tem gerado denúncia no Ministério Público do Trabalho. Nós estamos vivendo, inclusive, um período de aquecimento global, de mudanças climáticas muito grande. Então, essa tem crescido, que são de condições sanitárias e conforto local de trabalho. Também acontecem muitas denúncias por falta de equipamento de proteção, pela ergonomia, pelo grande número de doenças e acidentes que se apresentam naquelas empresas, riscos, muitas das vezes, de mortes, por exemplo, a área de construção civil. Infelizmente, com uma certa frequência, chegam casos de acidentes até fatais na construção civil. E é uma área que tem crescido muito, tem tido muitas obras, mas nem sempre são observadas regras assim, bem básicas de segurança. Então, eu diria que são mais essas as principais questões. Então, a ideia para tentar minimizar esses problemas é justamente investir na prevenção. A ideia é a prevenção. A nossa Constituição, ela inclusive fala reduzir o risco de acidente e doença. Outros países até são mais fortes, falam que tem que eliminar. E a gente tem essa visão, às vezes, só de reduzir o risco, como se pudéssemos aceitar vários riscos. Na verdade, as pessoas, no seu dia a dia, não dão nem conta dos riscos que elas estão submetidas.
por exemplo, uma pessoa que trabalha no trânsito, um motociclista, ele está sujeito a todos os tipos de risco que você possa imaginar, do trânsito, das intempéries, das chuvas, do calor, de várias outras, sem contar o ritmo, às vezes, que é exigido do trabalho da pessoa, né? Que gera uma sobrecarga e pode gerar até angústia e ansiedade, né? Então, isso tem sido uma questão que eu até esqueci de falar um pouquinho antes, mas são as doenças mentais, né? Os transtornos mentais. Tem crescido muito também esses casos no mundo. Antigamente eram mais doenças causadas por agentes químicos, físicos e biológicos. Hoje continua tendo, mas as questões mentais, né, cada vez mais têm atingido as pessoas, né? Porque o trabalho, por exemplo, exige uma série de tarefas e você não tem tempo, condições ou até instrumentos para cumprir todas aquelas exigências. Então, isso gera uma angústia muito grande, um desespero no trabalhador. Isso pode, às vezes, até levar ao suicídio, né? Nós temos o suicídio aí junto com álcool, drogas e problemas familiares, vários casos de suicídio relacionados ao trabalho, infelizmente.